conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 5, versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus percorre as cidades da Galileia. Em uma delas, cura um leproso. Os textos se encontram em Marcos capítulo 1, do versículo 40 a 45, Mateus capítulo 8, verso 2 a 4 e Lucas capítulo 5, do 12 a 16. Os três evangelhos sinóticos relatam de como o leproso se aproximou de Jesus. Mateus diz que ele se aproximou e adorou. Está em Mateus capítulo 8, versículo 2. Marcos diz que ele rogou de joelhos pela cura. Está em Marcos capítulo 1, verso 40. E Lucas complementa enfatizando que o leproso prostrou-se com o rosto em terra. Está em Lucas capítulo 5, versículo 12. Todas essas atitudes denotam que o leproso tinha consciência de estar na presença do Filho de Deus. Este homem estava coberto de lepras, salientou Lucas. A lepra era um tipo de enfermidade que tinha instruções específicas no livro de Levítico. Encontramos no capítulo 13 e 14 a legislação para o tratamento do leproso. A lepra é uma doença infecciosa que pode ter sua transmissibilidade anulada se devidamente tratada. Por causar feridas terríveis no corpo, mutilando a aparência do indivíduo, o leproso era excluído do convívio da sociedade, se obrigando a viver em local ermo. Em Levítico, o sacerdote era instruído a bem observar o desenvolvimento das manchas do corpo do indivíduo. Se a mancha da pele parecer mais profunda do que a pele de sua carne, é lepra. O sacerdote tinha de declarar o indivíduo imundo. Está em Levítico capítulo 13, o versículo 3. Esta é a razão do leproso ser obrigado a gritar imundo, 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 diante da aproximação de qualquer indivíduo. Todos que observavam o leproso se aproximando de Jesus e o adorando devem ter ficado surpresos, pois a aparência daquele homem devia ser repugnante. O leproso clamava: Senhor, se queres, pode purificar-me. Está em Lucas capítulo 5, versículo 12. É admirável a petição deste homem. Por estar adorando de joelhos com o rosto prostrado em terra, o leproso tem convicção de estar na presença do Filho de Deus. Contudo, ele não impõe a obrigação da resposta, não determina a cura. Hoje, no seio da igreja, tem sido desenvolvida a concepção que se um texto diz que Deus cura, Deus se obriga a curar. Então a cura pode ser exigida. O que se confunde aqui é a distinção entre a declaração das Escrituras e o exercício da fé. Entenda, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Está em Romanos, capítulo 10, o versículo 17. Contudo, entre o ouvir e o surgir da fé, existe um relacionamento entre quem ouve a palavra e Deus que a pronuncia. Como sabemos disso? Porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está em João, capítulo 16, o versículo 8. Assim, o processo completo é este. Nós nos apresentamos na presença de Deus, lemos a sua palavra, falamos com Deus, o Espírito Santo trabalha em nosso coração por meio da palavra que estamos lendo, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo a partir desta palavra e então a fé se manifesta. Foi o que aconteceu com aquele leproso. Ele sabia que por Isaías capítulo 53, versículo 4, Jesus tomara sobre si as nossas enfermidades. Ele tinha consciência de sua enfermidade.
Ao clamar ao Senhor, ele queria saber se a graça de Deus o alcançaria em seu caso específico. Ao ouvir de Jesus, quero ser limpo, a fé entrou em ação e ele se viu instantaneamente curado. Está em Lucas capítulo 5, versículo 13. Jesus ordenou então que ele se apresentasse ao sacerdote para que, à luz da lei do leproso, em Levítico 14, o versículo 2, ele fosse declarado curado e reintegrado à sociedade. Como podemos observar nessa instrução específica dada por Jesus, existe um momento do milagre acontecer. Por outro lado, também é preciso tomar providências no mundo natural para a obra se tornar completa. O fato era que sinais como estes se propagaram por toda a região, fazendo afluir para Jesus grande multidão, por onde quer que ele fosse. Ainda que a sua popularidade aumentasse, nós vemos que Jesus não deixava o hábito de orar em lugares solitários. Está em Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus, ele fazia esse balanço entre permanecer diante da multidão, ministrando, e voltar-se para a presença de Deus, orando. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.